Olá, pessoal! Apesar do futebol brasileiro ser um mercado muito aberto para jogadores argentinos, o mesmo não se pode dizer do fluxo ao contrário. Encontrar um brazuca vestindo uma camisa de um clube dos nossos hermanos nos últimos anos foi uma das tarefas mais difíceis. Mas como aqui no Gol de Canela quase nada é impossível, bora conferir então quantos brasileiros tiveram a proeza de jogar em clubes da elite argentina nos últimos anos. Confere só! Depois dos anos 60 e 80, onde desfilaram nomes como Domingos da Guia, Orlando Peçanha, Dino Sani, Silas, entre outros, o futebol argentino não vem apostando muito em jogadores brasileiros. Para se ter uma ideia, se fizermos uma contagem recente, pegando apenas o século XXI, apenas 13 brasileiros passaram pela elite do país vizinho. Desse montante, o Boca Juniors é o clube do país que mais apostou em brasileiros durante esse período. Começando pelo lateral esquerdo, Jorginho Paulista, que em julho de 2001 chegou ao Boca Juniors emprestado pela Udinese da Itália. Ele havia chamado a atenção dos argentinos após ter se destacado com a camisa do Vasco da Gama, na Libertadores daquele ano. Na reserva de Clemente Rodrigues, Jorginho foi vice-campeão mundial e terceiro colocado do torneio Apertura do Campeonato Argentino. Ao todo, participou de apenas 11 jogos. Já em maio de 2002, ele acertou seu retorno ao Brasil para defender as cores do Cruzeiro. Jorginho Paulista tem hoje 39 anos e seu último clube foi o Audax do Rio em 2014. Pouco conhecido aqui no nosso futebol, o atacante Edílio Cardoso defendeu as cores do Boca Juniors de 2001 a 2003. Disputando posição com nomes como Mauro Bocelli, Carlito Tevez, Guilherme Esqueloto, entre outros, o brasileiro pouco jogou por lá e já em 2004 se transferiu para o Estudiantes de Buenos Aires, também da Argentina. Edílio tem atualmente 36 anos e encerrou sua carreira como jogador no ano passado, jogando na Série C da Argentina. Sensação do Paysandu na Copa Libertadores de 2003, tendo marcado o gol da vitória do Papão sobre o Boca na La Bombonera, Yarley foi contratado pelo clube argentino naquele mesmo ano. Vestindo a histórica camisa 10, aquela mesma que outrora foi de Diego Maradona e de Riquelme, o brasileiro foi importante por lá, mas teve uma passagem bem curta. Campeão do torneio Apertura do Campeonato Argentino e do Mundial de Clubes de 2003, ele acabou deixando o Boca já em julho de 2004, quando acertou sua transferência para o Dorado, do México. Como eu já falei em outro vídeo aqui do canal, Yarley hoje tem 45 anos e trabalha nas categorias de base do Internacional. Com passagens por grandes clubes aqui do futebol brasileiro, mas com destaque com a camisa do Botafogo, o meia Sérgio Manuel foi contratado pelo Independiente em julho de 2004, por indicação do então técnico do clube, Pato Pastoriza. Já com 32 anos na época, o meia brasileiro acabou jogando muito pouco. Foram ao todo 4 jogos. E já em dezembro daquele mesmo ano, ele foi dispensado pelos argentinos e acabou voltando ao Brasil, onde defenderia o Marília. Ele encerrou sua carreira como jogador em 2009 e desde então se dedica a trabalhar como treinador. Hoje, aos 47 anos, Sérgio Manuel trabalha em uma escolinha de futebol da Juventus de Turim, em Miami, nos Estados Unidos. Antes de Sérgio Manuel, outro brazuca que havia feito parte do elenco do Independiente naquele mesmo ano de 2004 foi o volante Alberoni. Ex-Vasco, futebol europeu e seleção de base do Brasil, a então promessa brasileira chegou à Argentina badalada. Mas problemas com a empresa que intermediou o negócio e a falta de pagamento de salários fizeram o brasileiro, com apenas 3 meses de contrato cumprido, pedir a rescisão do mesmo e voltar ao Brasil para acertar com o Paraná Clube. Depois de rodar por inúmeros clubes do Brasil e do mundo, Alberoni deixou o futebol em 2013 para atuar como representante de um laboratório farmacêutico. Porém, hoje, com 35 anos, ele trabalha para uma marca de calçados.
Ídolo do Grêmio e um dos maiores goleadores brasileiros do futebol europeu, o atacante Jardel, já longe de seu auge, aceitou o desafio de defender as cores do News Old Boys em 2004. Emprestado pelo Bolton da Inglaterra, no clube de Rosário ele ficou boa parte de sua passagem no banco de reservas, entrando em poucas partidas e sequer marcando gols. Apesar disso, ele participou da conquista do título do torneio Abertura do Campeonato Argentino. Incomodado com a falta de oportunidades, o brasileiro optou em deixar o clube em dezembro de 2004, indo parar no Deportivo Alavés da Espanha, onde nem entrou em campo. Jardel atuou oficialmente pela última vez como jogador profissional de futebol em 2011, pelo Al Tawon da Arábia Saudita, onde marcou 18 gols em 17 jogos. Já em 2014, ele foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul, porém perdeu o mandato 2 anos depois, após cometer algumas irregularidades na função. Hoje, aos 45 anos, Jardel vive em Fortaleza. Em 2005, um pouco depois da venda de Tevez para o Corinthians, dirigentes do Boca Juniors foram até o Palmeiras para tentar acertar a contratação do meia Pedrinho, mas acabaram voltando para a Argentina com outro jogador palmeirense, no caso, o lateral direito Baiano. Com 27 anos na época, ele chegou com moral na Argentina e até fez alguns jogos como titular. Mas depois de 6 meses no clube, devido a casos de racismo por parte dos jogadores rivais, Baiano pediu para retornar ao Palmeiras, que logo o negociou com Rubin Kazan, da Rússia. Baiano deixou os gramados só no ano passado, jogando pelo Real do Distrito Federal. No começo desta temporada, ele foi contratado como treinador do Taboão da Serra, clube que contou com os veteranos Acosta e Túlio Maravilha, mas já em março foi demitido. Ele está atualmente com 41 anos. Jogador conhecido por uma rápida passagem pelo Vasco da Gama em 2010, o zagueiro Jadson Vieira teve uma carreira de relativo sucesso com a camisa do Lanús. Ele chegou ao clube argentino em 2006 e por lá ficou até se transferir para o Vasco da Gama. No Lanús, ele conquistou a Liga Apertura do Campeonato Argentino na temporada 2007-2008. Hoje, ele tem 38 anos e seu último registro como jogador de futebol foi em 2017, defendendo as cores do Rentistas do Uruguai. Revelado pelo Flamengo e com passagem por diversos clubes aqui do Brasil, o zagueiro Luiz Alberto, na época com 32 anos, foi contratado pelo Boca Juniors em fevereiro de 2010, depois de fazer boas temporadas com a camisa do Fluminense. Porém, o brasileiro, que na oportunidade assinou um contrato de apenas 6 meses, fez 7 jogos com a camisa do Boca e logo foi descartado pelo clube. Luiz Alberto tem hoje 41 anos e seu último clube profissional foi o Boa Vista do Rio de Janeiro em 2017. Poucas pessoas lembram, mas o volante Jean, atualmente jogando no Botafogo, teve uma passagem rápida pelo futebol argentino bem no início de sua carreira. De 2012 a 2013, o brasileiro atuou nas categorias de base do Estudiantes e até chegou a disputar alguns amistosos com o time principal, mas sem jogar oficialmente. Já em 2014, ele retornou ao Brasil para jogar pelo Paraná Clube, onde ganhou projeção nacional. Jean tem hoje 24 anos e seu atual contrato de empréstimo com o Botafogo, já que o jogador ainda pertence ao Corinthians, vai até dezembro deste ano. Revelado pelo São Paulo e vice-campeão mundial com a seleção brasileira sub-20 em 2009, o lateral esquerdo Diogo Silvestre foi emprestado pelo Feirense de Portugal ao Estudiantes em agosto de 2016. Com 26 anos na época, o brasileiro chegou ao clube com status de grande contratação, visando reforçar a equipe no Campeonato Argentino e na Libertadores de 2017. Mas sem espaço e 5 meses depois de sua chegada, o brasileiro acertou sua rescisão de contrato e logo se transferiu para o Danúbio do Uruguai. Diogo tem atualmente 29 anos e está sem clube, depois de uma rápida passagem pelo Vitória do Espírito Santo. Ex-promessa do Vasco, o atacante Mosquito é quem fecha a nossa lista de hoje sobre jogadores que passaram recentemente pelo futebol argentino.
Depois de deixar o Cruz Maltino pela porta dos fundos, após brigas judiciais, em setembro de 2017, ele acertou o contrato com o Arsenal de Sarandi, emprestado pelo Maldonado do Uruguai. A chance de defender o clube surgiu por meio de um convite de Humberto Grondona, técnico do Arsenal na época e filho do ex-presidente da Associação Argentina de Futebol, Julio Grondona. Todavia, mesmo com todo esse aval, Mosquito não deixou saudades no clube argentino e depois de 5 meses, 8 jogos e apenas 1 gol marcado, saiu do clube para meses depois assinar com o Nagihan, da Arábia Saudita. Mosquito tem hoje 23 anos e ainda tem vínculo com o Maldonado. Ele defendeu até junho deste ano a equipe do Boa Vista, do Rio de Janeiro. Não posso terminar o vídeo sem citar uma menção honrosa para o único brasileiro que atualmente se aventura no futebol argentino. Trata-se do zagueiro Thiago, que está defendendo as cores do Lanús, emprestado pelo Bahia. Seu contrato de empréstimo vai até o meio de 2020, mas já tem valor de passe estipulado no contrato. Thiago está atualmente com 29 anos. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais, pessoal!